Olá, meu nome é Aldo Lucion, eu sou professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta aula de hoje sobre memória, eu gostaria de analisar os tipos de memória, as definições de memória e aprendizagem, a caracterização da consolidação das memórias e também os principais sistemas neurais que estariam envolvidos na memória, na consolidação da memória. Inicialmente eu apresento um vídeo em que eu faço um resumo de todo o conteúdo desta aula e posteriormente eu vou analisar cada ponto de forma individualizada. Então, vamos lá. Ivan Pavlov, no final do século XIX e no início do século XX, desenvolveu experimentos marcantes no estudo das memórias. Eu vou rapidamente descrever, em essência, o que foi feito nesses experimentos. Aqui, nesta figura, nós temos este cachorro que está aqui. Aqui nós temos uma campainha que toca um sinal, um ruído estridente. E o cão olha para essa campainha tocando e, enfim, é um estímulo talvez não muito agradável para esse animal. Mas o que o Pavlov fez? O Pavlov associou um estímulo incondicionado, ou seja, uma comida que o cachorro gosta, um alimento que ele gosta, ele associou esse estímulo incondicionado ao estímulo da campainha. Então ele pareou ao mesmo tempo, essa aqui é a figura representativa do som da campainha e aqui o período em que o alimento é exposto para o animal. E o que ele registrou, Pavlov? Ele registrou a salivação deste animal. Então, como qualquer um de nós, um alimento ou a visualização desse alimento, até mesmo a imaginação de alguma coisa que a gente gosta de comer, a gente saliva. Isso é uma resposta incondicionada. Isso ele repetiu algumas vezes, esse pareamento entre esses dois estímulos, e depois de algum tempo, ele não apresentava mais o estímulo incondicionado, aqui o alimento, que normalmente faz esse cão salivar. Ele não apresentava mais o alimento, apenas a campainha. E apenas a campainha foi capaz de desencadear a resposta de salivação neste animal. Portanto, este estímulo, que se chama condicionado, esse estímulo que lá no início não tinha, em essência, significado maior nenhum para este cão aqui, não tinha praticamente nenhum significado para ele. Mas quando esse estímulo campainha foi associado ao estímulo incondicionado, que para o animal é muito importante, a
campainha por si só, esse estímulo sonoro, se torna capaz de desenvolver a mesma resposta do animal, que é a salivação, quando há aquele estímulo que naturalmente o animal gosta está presente. Então, esse foi um experimento marcante, decisivo, porque esse estímulo condicionado aqui, essa campainha adquiriu uma propriedade, adquiriu um sentido diferente para este animal. Ou seja, antes era simplesmente só um ruído, agora não. Agora esse estímulo campainha, que é a experiência de qualquer um de nós, esse estímulo campainha significa comida, ou seja, ela está associada a aquele estímulo incondicionado relacionado à apresentação de um alimento. A partir daí, muitos estudos foram desenvolvidos a respeito das memórias, porque as memórias são funções essenciais para a nossa vida, ou seja, nós somos as nossas memórias, o que a gente armazena lá no nosso sistema nervoso. Eu vou aqui descrever uma classificação das memórias. Existem várias classificações, mas essa classificação que eu vou apresentar é muito utilizada e ela também se baseia na experiência de, enfim, qualquer um de nós. Então, as memórias ditas declarativas ou explícitas, elas são as memórias de fatos ou eventos. Ou seja, fatos, por exemplo, a gente lê um livro, estuda neurofisiologia e essa informação fica armazenada, que depois alguém pode perguntar sobre esse assunto e a gente se lembra. As memórias declarativas também estão relacionadas a eventos. Por exemplo, a gente contar o que aconteceu ontem com quem a gente conversou. Isso é uma informação que pode ser armazenada. Portanto, as memórias declarativas, elas são denominadas declarativas ou explícitas, porque elas podem ser facilmente verbalizadas, podem ser expressas verbalmente com facilidade. Essas memórias declarativas estão armazenadas em várias estruturas do nosso encéfalo. As duas principais são o lobo temporal medial e o hipocampo ali no diencéfalo. Por outro lado, as memórias classificadas como não declarativas, ou seja, as memórias também chamadas implícitas, são memórias de habilidades, movimentos que nós podemos executar, por exemplo, tocar um instrumento, praticar um determinado esporte. São habilidades e hábitos que nós podemos desenvolver que são armazenados lá no nosso sistema nervoso central e eles requerem uma prática, assim, um aprendizado para ocorrer. Ou também os condicionamentos que nós acabamos de ver ali com o cão que saliva frente a um alimento que ele gosta e associado a esse estímulo incondicionado, ele também vai salivar apenas com o estímulo condicionado que era esta campainha. Ou também as memórias não declarativas ou implícitas são aquelas de respostas emocionais, ou seja, qualquer um de nós apresenta uma resposta emocional adequada, em geral de fuga, em frente a um estímulo naturalmente aversivo. Então, a gente não precisa repetir várias vezes essa experiência para apresentar a resposta comportamental adequada a esta situação. Essas memórias não declarativas são ditas não declarativas ou implícitas porque elas são difíceis de serem verbalizadas. Elas podem ser verbalizadas, mas são difíceis de serem verbalizadas. Por exemplo, um jogador de futebol treinar lá, bater o pênalti, bater a falta, não adianta muito alguém explicar para ele como bater. Ele tem que treinar, tem que praticar muitas vezes ele mesmo para
fazer os movimentos adequados. Então, é uma memória de difícil explicitação, por isso que ela é chamada de não declarativa ou implícita. As memórias, e aqui eu quero falar sobre o fluxograma temporal das informações, ou seja, memórias são propriedades do nosso sistema, ou seja, as memórias são uma função do nosso sistema nervoso central. E aqui eu quero mostrar para vocês o fluxo de informações que nós podemos reter. Por exemplo, tudo que eu comentei anteriormente, por exemplo, relatar o que aconteceu ontem, com quem conversou, o que a pessoa leu um dia antes, ou 10 dias antes, ou um ano antes, como essa informação que foi obtida inicialmente é transformada pelo nosso sistema nervoso. Então, nós temos uma memória dita imediata, que ela dura frações de segundo, ela é muito rápida, é só a experiência sensorial. Ela, de fato, não fica armazenada ali no sistema nervoso, ela é rapidamente esquecida, rapidamente perdida, ela dura poucos segundos, ou nem tem a duração de um segundo. Se essa informação tiver algum sentido para o indivíduo, ou seja, se ela for importante para ele, esta informação tende a ser preservada, tende a ser retida. Ou se ela for repetida mais de uma vez, tiver um certo grau de repetição, esta informação tende a se tornar mais estável ali no nosso sistema nervoso, e a isso dá-se o nome de memória de trabalho. Digo de outra forma, ou exemplificando, se alguém vai dar o número de telefone para uma outra pessoa, esta pessoa, dona do número de telefone, diz lá todos aqueles números do telefone, e a outra pessoa precisa reter esta informação, pelo menos por poucos segundos, porque ela quer fazer uma ligação. Então, essa retenção dessa informação dura pouco tempo, ou seja, a duração é de segundos a minutos. E ela se chama de memória de trabalho, porque é uma memória que o nosso sistema utiliza para uma determinada tarefa imediata que essa pessoa deve executar. Aqui, ou seja, essa memória também pode ser perdida em poucos minutos. Aqui também ocorre um fenômeno essencial, que é a consolidação da memória. Este termo, dentro do estudo das memórias, é fundamental. Eu gostaria que vocês memorizassem esse termo de consolidação, que é a passagem de uma memória de trabalho, que ela tem uma duração muito curta, lá no nosso sistema nervoso, e ela, se ela for repetida muitas vezes, por exemplo, lá o número do telefone, se a gente usa muitas vezes um determinado número de telefone, bom, a gente acaba gravando aquele número, as senhas que a gente usa lá para, enfim, todos os aplicativos que a gente tem, se a gente usa muitas vezes uma determinada senha, bom, a gente acaba gravando aquela senha, acaba memorizando. Este processo da passagem de uma memória de trabalho para uma memória de longa duração, essa memória de longa duração pode ter um tempo muito variável de duração, ela pode durar dias até vários anos. Então, a consolidação é um mecanismo neural pelo qual uma memória de trabalho é
transformada numa memória de longa duração. Isso é o processo da consolidação, e sobre este processo de consolidação há muitos estudos na área de neurociências. Afinal, como uma informação se torna estável, ou seja, como ela permanece lá no nosso sistema nervoso. Mas todas as memórias podem ser esquecidas, mesmo aquelas que a gente pratica por um bom tempo. Voltando ao exemplo lá do número de telefone ou de uma determinada senha, se a gente não usa por um certo tempo, bom, ela é simplesmente esquecida. Esquecer as informações, ou seja, o processo de esquecimento, do ponto de vista do sistema nervoso, ele é tão importante quanto o processo de consolidação e de formação das memórias. Esquecer informações é essencial para o funcionamento do nosso sistema nervoso. Este processo de consolidação envolve vários mecanismos eletrofisiológicos, moleculares, mas a consolidação implica em dois fatores importantes. Um deles é a repetição da memória de trabalho e o outro é a síntese proteica. Ou seja, já se conhece há bastante tempo que a consolidação das memórias requer síntese proteica. A redução da capacidade do nosso organismo de sintetizar proteínas, ou pela falta do aporte de substratos proteicos necessários, comprometem definitivamente a consolidação das memórias. A consolidação exige síntese proteica. Existem memórias, deixa eu só voltar aqui, como talvez vocês estejam imaginando, existem memórias que não necessariamente necessitam da consolidação, ou seja, não necessitam de uma repetição, como eu mencionei antes, ou seja, a visualização de um estímulo aversivo, naturalmente aversivo, não necessita de uma repetição. Ou também estímulos que são muito marcantes para o indivíduo, ou seja, momentos marcantes na vida do indivíduo. Por exemplo, passar num exame que a pessoa queria muito conseguir, ou conseguir um emprego, ou um evento dramático e traumático. Os eventos concorrentes, ou seja, que ocorrem junto com aquele outro evento marcante, eles são lembrados. Então a pessoa se lembra do que estava fazendo quando soube que passou numa prova, ou lembra o que aconteceu quando houve um desastre importante em que ela teve acesso. Então aqueles eventos tendem a ser estabilizados sem a necessidade de repetição. Bom, esta figura aqui, eu trago ela para aprofundar a análise da distribuição temporal de memórias em estruturas neurais. Eu quero aqui analisar o tempo e também as estruturas neurais envolvidas. Então, inicialmente, do que se sabe até o momento, inicialmente as nossas memórias declarativas, né? Memórias declarativas, é dessas que eu estou comentando agora. As memórias declarativas, elas são armazenadas inicialmente no hipocampo, ali que elas são formadas. Mas elas ficam ali por um tempo relativamente curto, mesmo aquelas que são consolidadas, ou seja, a consolidação da memória no hipocampo tem uma duração relativamente curta. Posteriormente, essas memórias, aquela memória que estava ali no hipocampo, é conduzida para outras estruturas corticais.
outras estruturas corticais. E nestas estruturas corticais, elas permanecem por bem mais tempo. O que eu quero mostrar aqui? Duas coisas. Que as memórias, elas têm uma duração finita em determinadas estruturas neurais. E depois, o segundo fato que eu quero mostrar aqui é que as memórias são dinâmicas no nosso sistema nervoso central. Elas não ficam sempre na mesma estrutura. Aquele traço de memória, aquele sinal deixado lá por aquele estímulo do meio ambiente, ele pode migrar para outras partes do nosso sistema nervoso. Portanto, não há uma única estrutura neural que é depositária de todas as informações que nós armazenamos lá no nosso sistema nervoso central. Há uma dinâmica dessas informações lá nas estruturas do nosso sistema nervoso. Como resumo desta aula, eu gostaria de destacar, e isso me parece essencial do que nós vimos até agora, a experiência do mundo que nós temos a respeito de todas as informações sensoriais que nós estamos expostos e que nós podemos adquirir, é construída pela pessoa. Mais especificamente, a experiência do mundo é construída pelo nosso sistema nervoso, que vivencia e que processa aquela informação sensorial. Ou seja, nosso sistema nervoso constrói a experiência que nós recebemos lá do meio ambiente onde nós vivemos. O que eu quero, em essência, dizer é que as nossas memórias não são necessariamente um espelho, uma cópia exata do estímulo que gerou aquela memória, ou seja, nosso sistema nervoso não é só um espelho que reflete exatamente os estímulos do meio ambiente. Nosso sistema nervoso, ele constrói aquela informação sensorial a que ele está exposto. Há um processo construtivo por parte do nosso sistema nervoso das informações sensoriais. Em essência, o que eu estou dizendo é que cada pessoa, e como é a experiência de qualquer um de nós, cada pessoa pode memorizar, pode gravar, pode ter uma experiência diferente para o mesmo fato. Ou seja, duas pessoas podem interpretar, podem vivenciar o mesmo fato, que o fato objetivamente é o mesmo, mas as pessoas podem gravar, podem memorizar aquele fato de formas diferentes. Algumas nem vão se lembrar do que aconteceu e outras, aquele evento foi muito marcante. Então, há uma construção por parte do nosso sistema nervoso a respeito das vivências ou a respeito das experiências sensoriais que nós temos. Continuando, então, aqui no nosso resumo. A memória é parte do processo cognitivo e envolve codificação, armazenamento e recordação da informação. Codificação é o processo sensorial, ou seja, a transformação do estímulo numa linguagem própria lá do nosso sistema nervoso, que são os potenciais de ação. O armazenamento se refere ao processo de consolidação das informações, das memórias. E a recordação da informação é aquela capacidade que nós temos de extrair a informação já armazenada e torná-la novamente uma experiência atual. Isso é a recordação da informação, que é um processo bem mais complicado e, na verdade, menos entendido. Memórias declarativas são de fatos e eventos, e memórias não declarativas ou implícitas estão relacionadas a condicionamentos. A consolidação da memória é a passagem de memórias de curto
para longo prazo, ou seja, memórias de curta duração para longo prazo envolvem consolidação em que há vários mecanismos já estudados e a síntese proteica é essencial para isso. Consolidação da memória normalmente envolve repetição do estímulo, normalmente. Consolidação da memória envolve síntese proteica. Bom, era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.